Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Foi em maio deste ano que o Viver Sustentável fez a sua estreia. Durante 7 meses, nós falamos sobre diversos assuntos relacionados às questões ambientais, sociais e econômicas. Hoje, no último programa do ano, o Viver Sustentável faz uma retrospectiva de alguns dos melhores momentos e fala sobre as decisões da Conferência de Copenhague, a COP15. Descubra o que foi decidido na COP15, a conferência que uniu líderes governamentais, cientistas, especialistas e ONGs do mundo inteiro para discutir soluções com o objetivo de minimizar as emissões de gases do efeito estufa. Veja alguns dos melhores momentos do Viver Sustentável deste ano de 2009. E assista a uma seleção de entrevistas que abordaram temas relacionados à sustentabilidade. A Conferência de Copenhague se encerrou no último dia 18. Confira agora quais foram as decisões tomadas na COP15 com o objetivo de minimizar os impactos do aquecimento global. A COP15, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que acaba de se encerrar em Copenhague, foi um completo, um redondo fracasso. Em função disso, há quem imagine que vamos ficar sem nenhum instrumento jurídico, sem nenhuma diretiva juridicamente vinculante que obrigue todos os países a tomar medidas concretas para evitar que a temperatura na superfície da Terra suba mais do que 2 graus centígrados. Temperatura limite considerado pelos cientistas como ponto a partir do qual pode ocorrer uma ruptura na resiliência. Resiliência é aquele limite a partir do qual os ecossistemas não se regeneram automaticamente, naturalmente. E por isso poderia causar seríssimos problemas à temperatura, ao clima, às condições naturais que servem ao homem, que criam condições para a vida humana e a vida de todos os animais e da flora na superfície do planeta. No entanto, acho absolutamente improvável que fiquemos sem esse instrumento de ação. É impossível acreditar que a humanidade toda fique inerte, imobilizada, como que anestesiada, abobalhada, frente ao risco de uma catástrofe, do limiar de uma tragédia que significa o maior desafio na história da presença do homem na superfície da Terra. É impossível que isso ocorra. Por isso, nós visualizamos 2 caminhos. O primeiro caminho é que as próprias Nações Unidas reformulem o seu processo de decisão. Passem a decidir de uma forma diferente, sem a necessidade de uma votação por consenso, reunindo, digamos, os 15, 20 maiores poluidores e acertando entre eles, primeiramente, um texto que seja o exemplo de responsabilidade e de solidariedade universal perante todas as nações do mundo para resolver esse problema. Essa é a primeira hipótese, para evitar que a próxima reunião no México, em dezembro de 2010, repita o fracasso que foi a reunião de Copenhague. A segunda hipótese é que a ONU não faça nada, mas seja atropelada por nações responsáveis que perceberam que precisam fazer alguma coisa e cujos dirigentes, com muito senso de responsabilidade, percebam que precisam assumir metas concretas de redução dos seus gases do efeito estufa. Isso já vem ocorrendo a nível nacional. A Califórnia votou normas restritivas para reduzir os seus gases de efeito estufa. Outros estados americanos seguiram a Califórnia e todos juntos vêm atropelando o governo federal americano. Aqui no Brasil, o mesmo vem ocorrendo. São Paulo votou, o estado de São Paulo, o governo Serra, votou uma norma restritiva.
obrigatoriedade de redução em 20% até 2020 das suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao ano de 2005. Isso pode ser seguido por outros países, por outros estados, e acabar atropelando o governo federal, que até agora só votou metas voluntárias e em relação a uma projeção, em relação a uma tendência futura, em relação àquilo que vai aumentar ou que iria aumentar até 2020. Uma espécie de liquidação falsa, em que primeiro se aumenta os preços, para depois dar um vistoso desconto e atrair os clientes. Nós não acreditamos que esses exemplos isolados resolvam o problema, mas podem ajudar a criar uma grande comoção mundial, uma grande pressão da sociedade, da comunidade mundial, da mídia internacional, de todos, para que os países realmente assumam as suas responsabilidades. Vontade política não nasce por geração espontânea. É decorrente da pressão da sociedade organizada para evitar essa tragédia que nos coloca hoje no limiar de uma catástrofe. Como eu faço para saber se o produto que eu estou comprando é de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? Verificando se o produto tem um selo de certificação. Há boas empresas internacionais e nacionais que colocam esses selos, que medem a certificação, rastreiam a produção do produto, para sabermos se aquilo que nós estamos consumindo advém de destruição de florestas, se é produzido com práticas sustentáveis, e também selos que mostram se aquele eletrodoméstico que estamos comprando, ele é gastão em energia, ou se ele é um produto que economiza, que poupa energia, que poupa água. Em suma, nos dá, através desse selo, indicações para que nós possamos tomar decisões corretas e termos um consumo sustentável. Professor, o que é reciclagem energética? Diferentemente da mera queima ou incineração do lixo, na reciclagem energética, o vapor produzido pela queima do lixo move turbinas para produzir energia elétrica. Isto traz duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, a receita decorrente da venda dessa energia elétrica. E em segundo lugar, economiza área nos aterros sanitários ou prolonga a vida útil destes aterros. No próximo bloco você vai conferir a retrospectiva 2009 do Viver Sustentável. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: você sabe em qual ambiente de casa nós gastamos mais água? Alternativa A, lavanderia. B, banheiro. C, cozinha. Ou D, quintal? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual ambiente de casa nós gastamos mais água. A resposta correta é a letra B, pois é no banheiro que gastamos cerca de 57,5% de toda a água consumida em casa. O Viver Sustentável está de volta com a retrospectiva 2009. Ter uma vida sustentável é pensar no futuro. É consumir de forma consciente, rejeitar ações que comprometam o meio ambiente e dar ênfase às questões sociais. Confira agora alguns dos melhores momentos do nosso programa neste ano de 2009. Durante este ano, o Viver Sustentável exibiu 32 programas. Foram ao ar mais de 100 matérias,
totalizando 960 minutos de programação voltada à sustentabilidade. Olá! Estreia hoje o programa Viver Sustentável, um programa que vai levar até você muita informação sobre questões ambientais, sociais e econômicas. Olá, é um prazer poder compartilhar com você, participar com você da discussão de questões ambientais. Os principais temas abordados foram escassez de água, aquecimento global. O maior desafio da nossa geração já e da próxima geração é evitar que a temperatura média da Terra ultrapasse os 2 graus Celsius. Mudanças climáticas, matriz energética, poluição do ar. Tem cerca de 19 pessoas, um excesso de 19 pessoas morrem por dia em São Paulo por estarmos acima do padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Biocombustíveis, consumo consciente, agricultura sustentável. O grosso da agricultura do Brasil não é sustentável. Compensação ambiental, oceanos, Conferência de Copenhague, entre outros assuntos de âmbito social, econômico, político e ambiental. Mais de 30 especialistas foram entrevistados pelo professor e deputado federal Mendistami, que puderam levar ao telespectador do Viver Sustentável informações precisas e indispensáveis para a garantia do nosso futuro no planeta. Viver sustentável significa viver pensando no futuro, pensando naqueles que ainda nem nasceram. As reportagens viajaram o país de norte a sul, enfatizando assuntos de interesse de toda a sociedade. O público também pôde participar do programa, fazendo suas perguntas diretamente ao professor Mendistami, que respondeu de forma clara e precisa à sociedade. Desta forma, o Viver Sustentável encerra 2009, oferecendo a você uma resenha de alguns momentos dedicados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. No ano que vem temos eleições. O senhor acha que os candidatos vão apresentar várias propostas socioambientais ou os eleitores priorizam outras questões? Muitos candidatos, percebendo o aumento do nível de conscientização ambiental dos eleitores, vão colocar nos seus programas eleitorais as questões ambientais. Isto é bom. Aliás, vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente da pressão da sociedade organizada. E nós acreditamos que cada vez mais as questões relacionadas ao meio ambiente vão passar a fazer parte da agenda dos governantes. Meu nome é Jack e eu faço design gráfico. Professor, ainda dá tempo de evitar uma tragédia ambiental? Sim. Um professor de uma universidade americana publicou um artigo dizendo que se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico que ainda até hoje não sabemos muito bem como foi, que poderia colocar em risco a sobrevivência dos dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? E esse professor continua: se, no entanto, hoje nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados com relação a algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a sobrevivência da espécie humana e nada fizéssemos, nós estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os próprios animais. E ele ainda continua: nós não estamos sendo alertados com relação a um fenômeno ambiental. Estamos sendo bombardeados pela imprensa diariamente com relação a 2 fenômenos ambientais que podem colocar em risco a continuidade da espécie humana: escassez de água e aquecimento global. Cabe a nós utilizar todo o conhecimento sistematicamente adquirido à disposição da humanidade, nos centros de pesquisa, nos grandes centros de desenvolvimento tecnológico, para enfrentarmos esses problemas. E o governo precisa fazer a sua parte. Não dá para imaginar que possamos individualmente resolver esse problema. É preciso que todas as nações, no âmbito da ONU, encontrem uma saída,
uma governança global para enfrentar a matéria. No próximo bloco, você fica com a seleção de entrevistas exibidas pelo Viver Sustentável neste ano. Fique ligado. Olho vivo, consumidor. Segundo análises feitas em 2008 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o pimentão é o produto que mais possui resquícios de agrotóxicos. Em segundo lugar, vem o morango e em terceiro, a uva. A Anvisa e o Ministério da Saúde orientam os consumidores a se informarem sobre a origem dos alimentos e a lavá-los bem. Você sabia que a Schizolobium paraíba, mais conhecida como guapuruvu ou ficheira, é a árvore que mais captura CO2 da atmosfera? Isso acontece porque ela cresce extremamente rápido. A ficheira, nativa da Mata Atlântica, é muito utilizada em reflorestamento de áreas de preservação permanente e reservas legais. O Viver Sustentável está de volta com a retrospectiva 2009. Veja agora uma seleção de entrevistas que o Viver Sustentável fez neste ano. Passaram pelo nosso programa diversos professores, profissionais e especialistas nos temas que englobam a sustentabilidade. Durante esses 7 meses de programa, o Viver Sustentável entrevistou os mais renomados especialistas em cada tema abordado. Conversamos com Roel Collier, diretor-geral da Amyris, para falar sobre a descoberta do diesel de cana. Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou maior que o diesel fóssil, porque é um produto que na verdade é muito parecido com o diesel fóssil, só que com maiores características em desempenho e para o meio ambiente. Outro entrevistado que também marcou presença no Viver Sustentável foi Fábio Feldman, especialista em meio ambiente, que nos falou sobre a questão do lixo nas cidades. Se nós conseguíssemos ter uma reciclagem maior, nós teríamos um volume menor de lixo para ser colocado nos aterros sanitários ou mesmo dos lixões, como colocou. No entanto, para eu ter uma reciclagem maior, eu tenho que ter uma coleta seletiva. E a coleta seletiva prévia, não posterior, a coleta seletiva prévia depende muito da conscientização ambiental. Como é que você vê essa questão? Olha, também eu acho que a omissão é do poder público. E aqui em São Paulo nós já tivemos experiências muito mal sucedidas. Quer dizer, a dona de casa, ou a pessoa na sua casa, no seu domicílio, faz a sua parte, que é separar o lixo, e depois ele é destinado a um aterro sanitário. Quer dizer, isso é altamente desestimulador. E eu acho que o Brasil teria que enfrentar outras questões, como por exemplo do lixo eletrônico. Quer dizer, lixo eletrônico é um tema no mundo e é um tema que cada vez mais será importante. Por quê? Porque hoje cada um de nós tem na sua casa um computador, tem um celular, e quando eu vejo os números, as estatísticas, o Brasil terá um celular para cada habitante nos próximos anos. Qual é a minha preocupação? O que está se fazendo com o lixo eletrônico? Quer dizer, então eu acho que o Brasil teria que colocar na sua agenda questões como essa de uma maneira inovadora. A geração de energia a partir de fontes limpas também foi tema do Viver Sustentável. Na ocasião, o deputado Mendes Tami entrevistou o gerente da Voben, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Qual é a posição do Brasil no ranking dos países que já estão produzindo energia eólica? O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 500 megawatts.
essa capacidade é muito pequena comparado ao que foi instalado já a nível mundial, que é de 140 mil megawatts. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. O nosso programa também abordou a questão dos oceanos com Rolf Weber, vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP. Quais as cidades brasileiras, nas costas brasileiras, que estão mais vulneráveis a uma elevação do nível do mar? As partes mais baixas da zona costeira, como os manguezais e as cidades litorâneas, obviamente vão ser afetadas pela elevação do nível do mar. Talvez o atol das Rocas, que está nessa faixa, 2, 3 metros acima do nível do mar, vá ser totalmente submerso se realmente ocorrer uma elevação súbita do nível do mar. Recentemente, o governo de São Paulo aprovou uma lei estadual de mudanças climáticas. O assunto foi tema da entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Chico Graziano. O governo do estado de São Paulo acaba, pelo seu governador José Serra, de sancionar a lei que institui a política estadual de mudanças climáticas. Um grande tento. São Paulo sai à frente. São Paulo vai ser a vanguarda do combate na prática ao aquecimento global? Uma ousadia, né, Tami? Realmente, o governador do estado, quando nos disse para ir à frente, avançar, eu acho que ele tinha clareza disso que ele disse hoje aqui no discurso, de que você não pode ter medo da agenda ambiental, você tem que enfrentá-la e dela tirar oportunidades, porque novas oportunidades estão sendo criadas na economia do mundo todo, a partir das energias renováveis, da reciclagem. Um novo mundo está chegando aí, porque esse, aliás, o que está indo realmente não tem futuro, mas sei lá quantas décadas poderá haver um colapso ambiental, né? Então eu acho que São Paulo, com ousadia, assume, diz que vai ter uma meta para 2020, nada vai ser fácil, é uma transição que será duradoura, será muito difícil, mas pelo menos é um exemplo. Eu acho que é uma ousadia do governador Serra de São Paulo que faz bem para o Brasil e para o mundo. Enfim, durante esses 7 meses, o Viver Sustentável levou até você informações precisas e de fundamental importância para a humanidade. Você também pode participar do nosso programa enviando sugestões de temas e e-mails para contato@viversustentável.net. Para assistir ao nosso arquivo de matérias, acesse viversustentável.net. Neste último programa do ano, Viver Sustentável deseja a você um feliz ano novo. E que o ano de 2010 seja próspero para você e para toda a sua família. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!